Será que você está valorizando mais as emoções agradáveis ou chamadas de positivas nas suas formações e produção de materiais? Bora conversar sobre isso? E aí, pessoa? Que bom ver você por aqui em mais um vídeo do Emocionate. Se você ainda não me conhece, meu nome é Tayane, trabalho com educação socioemocional desde 2016. E se você trabalha produzindo conteúdo, formação, fazendo acompanhamento de escolas ou de empresas, ou se você só tem curiosidade sobre o tema, fica por perto que os conteúdos daqui são feitos pensando em você. O vídeo de hoje é uma reflexão sobre o discurso versus a prática do que a gente pensa sobre as emoções. No discurso, a gente até ouve que todas as emoções são importantes, não é verdade? Ouvimos e aprendemos que as emoções são necessárias, principalmente quem estuda sobre isso, que a gente precisa pensar no que elas significam dentro de um contexto, no que elas sinalizam, no que elas informam, no que elas nos comunicam, considerando que elas nos passam aspectos importantes que afetam não apenas a nossa vida, como também a vida de outras pessoas. Mas a nossa prática, isso é, no que a gente fala e também como a gente produz diferentes materiais, não é muito raro a gente fazer justamente o oposto sem querer. Ou seja, mudar um pouco esse discurso. E eu vou dar aqui alguns exemplos só para a gente poder entender do que eu estou falando. Tá? Então, o primeiro exemplo é sobre a nossa fala no dia a dia. Né? Às vezes a pessoa, numa formação ou numa aula, em algum momento, chega e fala assim: nossa, hoje eu tô tão feliz. E aí a gente responde sem nem pensar muito: ai, que coisa boa! Né? Isso é uma emissão, de certa forma, de julgamento sobre aquilo que aquela pessoa está trazendo pra gente. Aí uma pessoa do lado fala assim: ah, hoje eu não tô muito feliz não, eu tô meio triste, eu tô meio pensativa, reflexiva. E aí a pessoa automaticamente responde sem pensar, né? Poxa, vamos ver o que a gente pode fazer para mudar isso, para você se sentir um pouco melhor, para mudar esse astral e etc. Então perceba que nesses pequenos feedbacks do dia a dia, a maneira como a gente se comunica ainda tem uma certa tendência de direcionar a pessoa para um lugar de positividade, né? E sim, eu sei que isso acontece demais no nosso dia a dia fora do trabalho, mas o meu ponto aqui é a gente trazer um pouco mais de intencionalidade para os espaços de formação e de facilitação, né? E nesses espaços isso acontece não só na nossa fala, mas também quando a gente está produzindo algum tipo de material. Teve uma vez que eu estava produzindo um material para uma instituição e eles tinham habilidades espelho que você olhava as habilidades específicas e produzia um material para trabalhar determinadas habilidades escolhidas. E uma delas, da que tinham lá como parte das habilidades que faziam, que compunham, digamos assim, uma pessoa emocionalmente inteligente, era conseguir manter a calma em situações estressantes, em situações que são desorganizadoras. E eu me lembro que eu olhei para aquilo e pensei assim, muito de cara, né? Essa habilidade não faz o menor sentido. Porque na base das bases do que a gente já sabe sobre o que são as emoções e como é que elas nos afetam, como é que elas funcionam, a gente já sabe que emoção é também contexto. Ela depende de um contexto para que ela possa ali ser considerada apropriada ou inapropriada, ou enfim, a gente entender o que ela significa. Isso precisa estar ancorado dentro de um contexto. A gente não pode pegar isso desassociadamente de tudo que está acontecendo e emitir um julgamento. Então, na minha cabeça, não faz sentido a gente pegar uma emoção descontextualizada, que nesse caso foi a calma, dentro de uma situação genérica, situações estressantes, situações desorganizadoras, e dizer que isso é um sinal de inteligência emocional. Qual sentido faz manter a calma em todas as situações estressantes que acontecem dentro de todos os contextos? Dependendo da situação, dependendo do contexto, a última coisa que você vai precisar é estar calma. É estar calma. E existem contextos em que a raiva e não a calma vai ser a sua melhor amiga. Em outros, a tristeza vai te proporcionar o movimento necessário para aquilo que você deseja, para aquilo que você precisa dentro de uma determinada situação. Então, não faz sentido a gente pegar
e colocar uma emoção genérica em um contexto genérico como sendo sempre desejada. E esse é um ponto extremamente importante para a gente refletir quando a gente está produzindo material e fazendo propostas de educação socioemocional. Só para a gente enriquecer um pouco mais esses exemplos, falando sobre a importância de localizar a emoção dentro de um contexto, eu me lembro que na época da pandemia eu estava dando muita formação, especialmente online, e muitas vezes não era incomum as pessoas trazerem um ponto de muita dor dentro do contexto pandêmico, né? Elas falavam assim, ai, Tayane, mas agora eu sinto medo de ir no mercado. Eu nunca tive esse medo antes, né? Esse medo de sair de casa para ir no mercado fazer minhas compras. Isso é novo para mim e assusta um pouco, né? E eu perguntava geralmente, o que você está fazendo quando você sente esse medo normalmente? E a maioria das pessoas falavam, eu estou usando máscara direto, eu tô colocando álcool em gel na bolsa, se eu esqueço eu volto em casa para pegar, eu não paro para ficar conversando com ninguém na rua, eu resolvo o que eu tenho que resolver, eu volto para casa, eu tô ficando super isolada. Nesse contexto, né, em que as pessoas elas traziam isso, você percebe que o medo aqui nessa situação específica, onde a gente estava vivendo uma pandemia, descobrindo ainda quais eram os riscos, existia um risco de fato contra a nossa vida. E essas ações que essa pessoa que estava sentindo medo e se sentindo assustada por sentir medo, inclusive nessa situação, estava influenciando o comportamento dela numa direção desejável, de proteção, de cuidado, de zelo pela própria vida e de quem vive junto com ela. Então aqui, perceba que eu estou enfatizando um contexto muito específico e ações muito específicas para a gente entender o ponto de que o medo isoladamente, eu não posso entender se ele está sendo benéfico ou não, saudável ou não, apropriado ou não. Ele precisa estar dentro de um contexto específico, né? E eu sei que tiveram muitas situações na pandemia em que o excesso de medo paralisou muita gente, comprometeu de forma significativa as relações e como essa pessoa vivia, e não é esse o ponto aqui neste vídeo que eu estou falando, tá? O ponto aqui é enxergar a relação entre emoção e entre contexto. Inclusive, quando essa relação ela não está muito conectada, é um sinal de que a gente precisa pedir ajuda, né? Mas voltando para o ponto, né, do vídeo, é preciso que a gente tenha cuidado e alguma cautela no que a gente está construindo enquanto educação socioemocional. Porque na prática não é interessante a gente tratar algumas emoções como melhores que outras, porque elas não são. A gente sabe que as emoções elas são respostas complexas do nosso organismo que sinalizam alguma coisa, que informam ali um conteúdo relevante dentro de contextos específicos. E esses conteúdos relevantes, eles nos ajudam ou nos orientam, de certa forma, no que fazer. Então, o desconforto das emoções que são chamadas de desconfortáveis e que de fato são, né? Não é legal a gente sentir raiva, né? O nosso corpo ele fica abalado. Não é legal a gente ficar triste, a gente não vai estar pulando de alegria quando está com esse sentimento, né, que encolhe um pouco a gente, que leva a gente para um outro lugar. Mas esse desconforto, ele não necessariamente é algo negativo, no sentido de que muitas vezes é ele que vai movimentar a gente para resolver uma situação, para elaborar uma dor, para a gente conseguir uma coisa que a gente deseja, ou até mesmo para nos defender dentro de uma situação que exija isso. Então, quando a gente não dá espaço para refletir sobre que tipo de informação esse desconforto está comunicando, né? Não é que ele vai ficar confortável, mas ele está comunicando alguma coisa. Se eu não dou espaço para entender que comunicação é essa, a gente já está se privando e privando as outras pessoas de se entenderem, de pensar sobre o que é que está acontecendo e de usar essas informações para escolher ações que sejam mais conscientes, mais intencionadas daquilo que elas desejam fazer. E aqui eu tô falando de estados emocionais, tá, gente? Não tô falando de patologias, de transtorno de ansiedade, transtorno de depressão. Eu tô falando de emoções que pertencem a todo e qualquer ser humano. Infelizmente, alguns locais têm apresentado uma ideia de educação socioemocional muito num lugar de pacificadora de pessoas, no sentido de produzir passividade mesmo, né? Quer que as pessoas sejam praticamente monjas, super zen, que consigam enxergar o mundo se explodindo e permanecer calma, serena, plena ali naquela situação. E isso não é muito bacana, porque não é desejável a gente pensar numa educação socioemocional que anula um pedaço essencial de quem a gente é, que é sentir emoções,
em vez de reconhecer esse pedacinho que faz parte do ser humano e tratar ele como algo intrínseco a nós. Isso é, parte de quem a gente é. A gente precisa aprender a lidar com ela de uma forma mais saudável, mas ela vai continuar existindo. Educação socioemocional como acalmadora de mentes, independente do contexto, né? Não só de indivíduos como de grupos também, não está muito alinhado com o conhecimento que a gente tem hoje sobre esse tema. Eu costumo dizer, e acredito muito nisso, que a educação socioemocional ela é muito sobre consciência e reflexão. Consciência não apenas sobre você, né? É você desenvolver essa consciência a respeito de quem você é, dos seus valores, dos seus desejos, das suas necessidades, das suas dores, mas não só sobre você, também sobre o seu contexto, sobre o seu entorno, sobre o lugar que você ocupa dentro dele, o que acontece dentro desse lugar com você e para além de você. Tudo isso faz parte da educação socioemocional. Mas não só essa consciência, esse reconhecimento, né? Não é só olhar para isso, é também elaborar sobre isso. E aqui está a reflexão, né? Não é para que apenas você enxergue, mas para que você também reflita e decida com intenção. Educação socioemocional, ela é muito sobre esse aspecto. Então, resumindo, um discurso de que todas as emoções são importantes e uma prática de palmas para quem está feliz, palmas para quem é calmo sempre, palmas para quem não expressa nada desagradável, para quem está sempre sorrindo, para quem está nunca expressando nenhum tipo de brabeza. E vamos dar um jeitinho aqui se você está triste, né? Vamos aqui dar um jeitinho para que você não se sinta mais assim, vamos mudar esse astral. Se você está alimentando de certa forma essas atitudes, seja nas suas falas de formação e facilitação, seja nos materiais que você está produzindo, é preciso que a gente tenha atenção, para que a gente possa construir uma prática também crítica, e não simplesmente a crítica onde todo mundo precisa ficar do mesmo jeito, independente do contexto. Isso não tem lógica, isso não faz sentido. E é importante sinalizar que esses dizeres nem sempre são intencionais. Aquilo que a gente faz na prática, aquilo que a gente fala numa formação e muitas vezes aquilo que sai no automático, né, quando a gente está escrevendo um material, está muito incrustado na maneira como a gente foi criado. Não apenas, mas principalmente se a gente for pensar aí na geração 30+, a qual eu pertenço também. Né? A gente ouviu muito, não pode ficar com raiva, joga essa tristeza fora, tem que ser feliz, independente, deixa de besteira, engole esse choro. Tem que superar as situações, não importa o que aconteça, manter a cabeça erguida, manter o sorriso no rosto. E isso aqui eu não estou fazendo nem recortes de gênero e outros recortes da sociedade para o que a gente aprende, né, sobre isso ou aquilo relacionado às nossas emoções. Mas percebe que boa parte do que a gente recebeu, boa parte dos ambientes onde a gente cresceu, tinham discursos muito cruéis em relação a como a gente reconhece, processa, elabora e até mesmo respeita aquilo que está acontecendo no nosso corpo e dentro do nosso contexto. Isso era muito comum. Então, mesmo a gente que estuda, e eu também, eu me incluo dentro dessa conversa, expressa e se comunica com elementos dessa bagagem, dessa criação. Porque isso está estruturado no nosso discurso. De forma inconsciente, isso se manifesta em diferentes situações. E às vezes nem é aquilo de fato que a gente pensa, mas quando a gente vê, foi lá e saiu. Seja numa formação, seja produzindo um material. Então é um trabalho muito de formiguinha que vai sendo transformado ao longo do tempo, a partir da consciência e também da reflexão. É isso que vai me levar a mudar de ação, não é só ver que eu estou fazendo, é a gente refletir e na próxima vez tentar fazer diferente. É numa formação a gente se dá conta de que, opa, falei isso e não foi muito legal. Na próxima eu vou prestar mais atenção. Ou mesmo na mesma formação você pode abrir um parênteses e dizer, gente, olha o que eu acabei de falar, né? E tornar isso um tema dentro da formação. Isso pode enriquecer e demais o momento que você está promovendo, né? E quando você estiver revisando o material, lê com alguma atenção, já reconhecendo que esses vieses existem, essas tendências, né, de colocar essa positividade, de redirecionar, existe, você lê com alguma crítica e alguma cautela, pensando,
Acho que eu tô dando a entender aqui que não pode sentir isso. Ou acho que eu tô muito enviesada para falar sobre coisas positivas, né? Acho que eu tô usando termos que reforçam estereótipos que não são verdadeiros, como, por exemplo, emoções positivas e emoções negativas. Que, diga-se de passagem, não é errado usar esse termo, né? Mas ele carrega um certo peso, né? As pessoas interpretam como se fosse algo bom e ruim quando a gente usa isso, né? Tem um vídeo aqui no canal recente falando sobre o significado das palavras e como é que elas impactam a compreensão e a recepção das pessoas no contexto específico. Lá no vídeo eu tô falando de controle emocional, mas quando a gente coloca, né, emoções positivas e emoções negativas, a ideia é bem parecida. Para quem tiver interesse depois, vou deixar como indicação aqui na tela final. E aí quando terminar esse vídeo, você pode ir direto para lá assistir, se isso te interessa. Mas assim, esse exercício de autocrítica, esse exercício de reflexão, de autoconsciência, ele nos permite mudar a rota, né? E construir muitas vezes a mudança que a gente tanto defende no nosso discurso. É uma mudança de estrutura sutil, mas que no dia a dia, nessas pequenas escolhas e pequenos ajustes, a gente vai conseguindo colocar no lugar onde a gente realmente acredita. Na prática, o que a gente tem de melhor hoje para oferecer quando a gente fala de educação socioemocional. Tá? A gente vai ajustando um pouco a lente que a gente usa para falar sobre o tema e para construir o terreno que a gente deseja. Eu sempre gosto de reforçar que a educação socioemocional, ela surge num campo de intencionalidade a respeito de como a gente enxerga e lida com diferentes emoções e habilidades socioemocionais. Mas a educação socioemocional, ela não inaugura o sentir no ser humano. Ela não inaugura a maneira como a gente se relaciona com outras pessoas e nem com a gente mesmo. Ela organiza isso com intencionalidade a partir de um conhecimento formal que já foi acumulado. Mas esses aprendizados socioemocionais, eles já estão na estrutura da forma como a gente é criado, né? De diferentes mídias que a gente tem acesso, na forma como a gente se relaciona com pares, com cuidadores, com figuras de poder. A maneira como a gente lida com as nossas emoções, ela está completamente mergulhada no caldo cultural de onde e de como a gente vive. A educação socioemocional, ela não faz o tema surgir. Ela propõe que a gente faça um certo descolamento ou uma certa suspensão, se a gente está falando aí de mergulho dentro de um caldo, no sentido de destacar esses aspectos com intencionalidade e começar a pensar sobre eles. Né? A gente pensar, por exemplo, tá bom, né? O jeito que a gente está fazendo até agora, porque a gente já faz alguma coisa, com o conhecimento que a gente já tem disponível sobre o campo, sobre as áreas e sobre os temas que estão sendo propostos, né? Quando eu comparo esses dois, está fazendo sentido o que a gente continua fazendo ou não? Tem outras formas ou tem outros jeitos de fazer isso melhor, né? Que formas são essas? São mais saudáveis? E etc. Então essa é muito da essência e esse é muito do cuidado que a gente precisa, à medida que a gente facilita e à medida que a gente produz materiais, trazer para o nosso dia a dia para a prática, muito além do discurso que a gente tem. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido por aí. Compartilha com aquela pessoa que trabalha com socioemocional e talvez precise refletir sobre esse tópico. Me conta aqui embaixo, se for possível, se você costuma usar alguma estratégia quando você percebe que isso está acontecendo, ou nas suas formações, ou nas suas produções. Acho que isso enriquece muito quem está nesse contexto de interação e de relacionamento com diferentes pessoas. E muito obrigada a você que chegou até aqui. Até a próxima!